Então, vamos começar a ler o capítulo 20 de Atos, do verso 1 até o verso 6, que diz assim: cessando o tumulto, Paulo ordenou chamar os discípulos. E, tendo-os confortados, despediu-se e partiu para a Macedônia. Então, depois daquele tumulto que houve lá em Éfeso, daqueles artesãos, né, do templo de Diana, das estátuas da deusa pagã Diana, quando acabou esse tumulto, então, Paulo pediu para que seus discípulos, né, que são os discípulos de Yeshua Jesus, para que eles viessem. Então, eles se reuniram e assim ele confortou a todos eles e despediu-se, porque ele ia partir, né, para Macedônia. Então você vê aqui que ele confortou, que ele consolou, né? Paulo, mais do que ninguém, o apóstolo Paulo aqui, mais do que ninguém, sabia que quando a gente prega a verdade, vive a verdade de Yeshua, Jesus, nós somos perseguidos. E por isso ele confortava, ele consolava, olha, permaneçam fiéis na fé. Vocês estão vendo como eu estou sofrendo também, como a gente é perseguido, como Jesus Yeshua foi. Se o mestre foi, muito mais os seus discípulos, né? Então assim, ele trocava experiência, confortava e consolava. No verso 2 diz: havendo atravessado aquelas terras, no caso, né? Ele andou e atravessou aquelas terras, então ele fortalecia os discípulos com muitas exortações, ou seja, ele encorajava os discípulos, ensinando, admoestando eles. E assim ele foi até a Grécia, ele dirigiu-se até a Grécia. Verso 3. Onde então Paulo ficou 3 meses, tendo havido uma conspiração ali por parte de alguns dos judeus incrédulos. Então, alguns dos judeus não acreditavam que Jesus Yeshua era o Messias. E esses alguns é que perseguiam e faziam conspiração contra Paulo por onde ele ia. E aqui não seria diferente. Nós sabemos que muitos dos judeus acreditavam sim que Jesus Yeshua é o Messias, que são aquelas multidões de judeus que iam e escutavam os sermãos, os ensinos, onde Jesus Yeshua ia, né? Então, infelizmente, as pessoas entendem de forma errada como se todos os judeus não acreditassem em Jesus Yeshua, o que é um engano, um grande engano, porque tanto os apóstolos eram todos judeus, como eles também pregavam para judeus e as multidões de discípulos que seguiam também, em sua maioria, eram de judeus. Claro que aqui no livro de Atos, depois lá do capítulo 15, nós estamos vendo também sendo apregoado não só aos judeus, mas também aos gentios. Mas, primeiramente, eram o quê? Judeus, né? E que, claro, nem todo lugar possa falar, né? Ó, aqui no Rio de Janeiro, todos são crentes. Não, vai ter os que são crentes e os que não são, em todo lugar, como assim também nessa época aqui dos apóstolos. Então, houve essa conspiração, Paulo ficou sabendo que alguns dos judeus que eram incrédulos, então, eles se reuniam, conspiravam em fazer algo contra o apóstolo Paulo. Quando estava para embarcar rumo à Síria, ele ficou sabendo disso. Então, quando ele estava embarcando, quando ele ia embarcar para ir para a Síria, ele ficou sabendo dessa conspiração. Então, por isso, ele decidiu voltar para a Macedônia, né? Voltar, então, pela Macedônia, perdão. Então, por causa dessa conspiração, ele decidiu, vou voltar pela Macedônia. Sendo acompanhado por Sópatro, que era filho de Pirro, que era de Bereia, por Aristarco e Secundo, de Tessalônica, por Gaio, que era de Derbe, e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo, que eram da Ásia. Então, estes chegaram antes em Troade, e assim esperavam
Paulo, lá em Troade, verso 6. Depois dos dias de pães asmos, então aqui você vê Paulo, o apóstolo Paulo e os seus companheiros, seus discípulos, que são discípulos de Yeshua, cumprindo as festas do Eterno, as festas de Deus, né? A festa da Páscoa. Então, eles celebravam a Páscoa, festejavam também a festa de pães asmos, que é a festa do pão sem fermento, né? Como todo judeu praticante, né? Então, você vê que depois do dia dos pães asmos, eles navegaram de Filipos e depois de 5 dias, eles se reuniram com eles, então, Paulo, né? E esses se reuniram naquele porto, no porto de Filipos, onde eles ficaram por uma semana. Então, que maravilha, né? Você vê aqui, então, como todo bom judeu, o apóstolo Paulo e os seus discípulos guardando as festas, a Páscoa, né? A festa de pães asmos, e isso é maravilha do Eterno. Depois, alguns falam, né, que Paulo, ou Jesus, ou Yeshua, alguns falam erroneamente que aboliram a lei, aboliram as festas, mas você não vê isso em nenhum momento. Na Brit Hadashah, na Nova Aliança, você não vê isso em nenhum momento no livro de Atos. Pelo contrário, você vê o livro de Atos e a vida dos apóstolos e discípulos de Yeshua dessa época confirmando a lei, confirmando as festas do Eterno, entre outras. Então, continuando, o verso 7 até o verso de 16 do livro de Atos, está escrito assim: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir, com o objetivo de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso, ou seja, ele estava discursando, né? Ele estava pregando até a meia-noite. Aqui, vamos dar uma grande ênfase no primeiro dia da semana. Nós estamos lendo a Bíblia no contexto original judaico ao qual ela foi escrita. No contexto original judaico, nós sabemos que todos os Shabats, todos os sábados, de sexta-feira ao pôr do sol até sábado ao pôr do sol, esse é o Shabat, todo judeu, ele se reúne para estudar as porções do sábado, estudar a Torá. Ali é pregado pelos rabinos, pelos mestres da Torá, aquela congregação, geralmente numa sinagoga, né? E assim as pessoas estudam todos os sábados, descansam e não trabalham. Nós vemos aqui um grande erro de pessoas do cristianismo falando que eles se reuniam no domingo, que não é verdade. Os apóstolos se reuniam com os discípulos de Yeshua e assim todo judeu se reunia nos sábados. Só que no próprio sábado eles ficavam então ali reunidos juntos, meio que 24 horas, estudando a palavra. Ali eles se alimentavam juntos, ficavam juntos. E ao pôr do sol do Shabat, do sábado, ao pôr do sol do sábado, então, naquela mesma reunião, eles faziam a Havdalah. O que é a Havdalah? A Havdalah é o encerramento do Shabat, que é ao pôr do sol, né, que aí já é noite. É feito o encerramento do Shabat com a Havdalah. Eles acendem uma vela, hoje usada, uma vela de 6 pavios, representando, né, a semana que virá, representando então que acabou o descanso e está iniciando, na noite de sábado ao pôr do sol, inicia-se então com o encerramento do Shabat, uma nova semana. E aí eles abençoam essa semana, eles oram ao Eterno que abençoe a semana deles e que seja uma semana próspera, entre outras. Então você vê aqui no primeiro dia da semana, porque quando termina o Shabat, há o encerramento do Shabat na Havdalah,
Depois disso, automaticamente é o primeiro dia da semana, que é no sábado à noite. Então, aqui no primeiro dia da semana, que é o sábado à noite, no encerramento do Shabat da Havdalah, já é então, né, o primeiro dia da semana, e eles continuavam ali reunidos. Então, eles terminaram a Havdalah, e assim, depois da Havdalah, Paulo, que tinha feito, né, o ensino do sábado, do Shabat, ele quis fazer também um ensino após na Havdalah, no próprio Shabat à noite. Então, na Havdalah, Paulo ali, e eles estavam, né, com um objetivo. Nós sabemos que na Havdalah nós temos o Kiddush, nós temos o partir o pão e o vinho, na Havdalah também. E aqui você vê Paulo fazendo isso, discursando também na Havdalah, porque ele deveria viajar no dia imediato, ou seja, naquele mesmo dia ele iria viajar. Tu vê no próprio domingo, então, primeiro dia da semana, Paulo iria viajar nesse dia. E ali ele estava ensinando, e foi o discurso do pôr do sol de sábado até a meia-noite de sábado, né? Aqui ele não está discursando na meia-noite de domingo, que é depois do pôr do sol do domingo, aí passa a noite, é meia-noite, que já vem para o segundo dia. Não, Paulo está discursando no Shabat, faz a Havdalah, que é o encerramento, ao pôr do sol de sábado, e continua até meia-noite, ainda de sábado, então, após a Havdalah, discursando para aqueles que estavam reunidos desde o Shabat. Então, esse é o contexto. No verso 8 diz: havia ali muitas lâmpadas, Paulo estava falando ao povo ali, aos discípulos, havia muitas lamparinas a óleo, né, acesas, porque era noite, escura, e onde ele estava era no cenáculo, era no piso superior, onde estavam todos reunidos. Um jovem, um rapaz, então ali, reunido entre eles, chamado de Eutico, estava sentado numa janela e ele acabou adormecendo profundamente, pegou no sono, durante esse discurso do Paulo, que é após a Havdalah. E ele foi pego então no sono, foi vencido pelo sono, e ele caiu desse cenáculo, do terceiro andar onde eles estavam. Ele caiu, e claro, né, ele morreu. Porém, aqui fala que ele foi levantado morto. Então ele morreu, né? Ele caiu no terceiro andar e morreu. E aí você vê que quando as pessoas foram até aquele rapaz que tinha caído lá embaixo, então, e o levantaram, viu que ele estava morto. No verso 10 diz: descendo Paulo, então Paulo foi até aquele rapaz lá embaixo que caiu, né? Então ele desceu e ele inclinou sobre esse rapaz e o abraçou. E aí você vê um milagre acontecendo de ressurreição. Alguém que estava morto foi ressuscitado. E ele disse: vocês não fiquem alarmados, não se perturbem, que agora ele está vivo, a vida está nele. Então aqui você vê, conforme Pedro fez um milagre também de ressuscitar uma pessoa que estava morta, lá em Atos, capítulo 9, verso 45, a Tábita, né? Você vê aqui um paralelo, que o apóstolo Paulo também foi dado a ele, também, além de Pedro, o dom do Espírito também de ressuscitar. Através, claro, do nome de Yeshua, Deus usava Paulo também para ressuscitar a mortos. Que maravilha, né? Que maravilha. Então, aí você vê que Paulo subiu novamente lá para o cenáculo, com esses todos, partiu o pão, né? Que aí ele está fazendo a ceia lá do Kiddush, da Havdalah, e comeu com eles, né, o pão, e falou com eles até ao amanhecer, né? Romper da alva quer dizer até ao amanhecer.
Até amanhecer ele ficou ali falando com eles. E era também uma despedida, provavelmente por isso que ele falou longamente, e nós vamos ver mais tarde que ele já sabia que ele não voltaria a vê-los novamente. Então, por esse motivo, se despedindo, era uma despedida provavelmente que ele não ia mais voltar a vê-los, por isso ele se prolongou, né? E aí, você vê no verso 12, então, que todos conduziram esse rapaz que estava vivo, então, e com isso eles se sentiram grandemente confortados. Consolou a muitos ver, então, que aquele moço, aquele rapaz, foi ressuscitado. Isso nos consola também saber que Deus, ele ressuscita mortos. Porque se um dia nós viermos a morrer, nós cremos que Deus é todo-poderoso para nos ressuscitar, para nos dar a vida novamente. Então, esses se sentiram confortados e consolados por isso. Porque mesmo o que viesse, a perseguição, né, dessas conspiração de alguns judeus e alguns também gentios incrédulos, eles se sentiam consolados. Mesmo se morrer, Deus, através de Yeshua Jesus, dos seus discípulos, irá nos ressuscitar. Aqui é a esperança da ressurreição, da primeira ressurreição. E isso realmente está a nossa fé, nossa grande esperança. No verso 13 diz: nós, porém, fomos ao navio e embarcamos e navegamos para Sos. Você vê Paulo, né, e os seus companheiros pegando então um navio e navegando para Assos, onde deviam receber o apóstolo Paulo a bordo, porque assim ele havia determinado. Vindo o apóstolo então por terra, andando a pé, e ali encontrou os seus companheiros que o esperavam, e assim eles navegaram, né? Foram de navio juntos. No verso 14 diz: quando se reuniu conosco em Assos, então quando eles estavam no barco esperando o apóstolo Paulo, que veio a pé por terra, então ali o apóstolo Paulo se reuniu a estes, e esses receberam então o apóstolo Paulo a bordo, e eles foram todos juntos com o apóstolo Paulo para Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passaram defronte de Quios, e nesse mesmo dia imediato, eles tocamos em Samos. E um dia depois chegaram a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, porque lembra, havia aquela conspiração que ele ficou sabendo. Então, não querendo demorar-se na Ásia por causa disso, ele se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. O dia de Pentecostes é a festa de Shavuot, né, que ele queria passar lá em Jerusalém. Nós sabemos que há 3 festas de peregrinação a Jerusalém, e essa festa o Paulo queria passar lá em Jerusalém. Mais uma vez, como todo judeu praticante da Torá, mestre da Torá, que o apóstolo Paulo ele guarda as festas bíblicas, né? Que são, claro, festas do Eterno, de Deus. E aí, ele, então, com esse intuito de chegar a tempo na festa de Pentecostes, em Jerusalém, Shavuot, ele tentou fazer o possível, né? Para essa viagem, para dar tempo de chegar lá, então, em Jerusalém. Caso fosse possível. Então, você vê o apóstolo Paulo aqui, tremendamente se apressando para ter com os de Jerusalém na grande festa de Pentecostes, que é a festa de Shavuot, a festa da outorga da Torá, onde o Eterno entregou ao povo de Israel e a outros povos que estavam juntamente com Israel as suas instruções, as suas leis, seus mandamentos, instruções, né, de como eles deveriam viver, o que é correto fazer e o que não é correto fazer. Então você vê o apóstolo Paulo celebrando a outorga da Torá. Ele
como falei, vou repetir mais uma vez para ficar bem frisado, o apóstolo Paulo é mestre da Torá, professor da Torá, um dos maiores do seu tempo. E você vê aqui ele ensinando a Torá, festejando a Torá e ensinando conforme a Torá, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Claro que Torá nós temos, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, esse é o Pentateuco, que é a Torá, mas também os profetas, os escritos, né? O apóstolo Paulo também ensinava. Isso é maravilhoso, né? Que nem o apóstolo Paulo, nenhum discípulo de Yeshua, nenhum apóstolo, nem o próprio Yeshua Jesus, nenhum deles aboliu a Torá. Pelo contrário, eles a praticavam e a ensinavam. E admoestavam também a viver conforme a Torá, que é a instrução de Deus. E que nós possamos também viver guardando a Torá, os ensinamentos de Deus, porque é bom, porque faz bem, porque traz bênção, não só para nós, mas para todos que estão conosco. A palavra de Deus, ela é imutável, né? Ela não muda nunca. Então, para concluirmos o nosso estudo, vamos ler o verso 17 até o verso 38 de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, que diz assim: de Mileto, Paulo, então Paulo estava em Mileto, e ali de Mileto ele mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Então ele pediu para que os presbíteros da igreja de Éfeso fossem até ele, que estava ali em Mileto. Ele não foi até Éfeso por causa daquela conspiração que nós vimos agora, né, no início do nosso estudo, do capítulo 20. Havia então uma conspiração, um tumulto ali sendo criado por alguns dos judeus incrédulos que não acreditavam que Jesus era o Messias. Sabemos que a maior parte dos judeus acreditavam sim que Jesus, Yeshua, é o Messias. Porém, alguns não. E esses lá de Éfeso, que estavam querendo acabar com a vida de Paulo, provavelmente, né? Porque o apóstolo Paulo jamais deixou de ir a algum lugar, desde que ele estivesse correndo risco de vida. Então, por isso ele não foi a Éfeso, né? Porque ele corria perigo de vida, então ele não retornou a Éfeso, mas pediu para chamar estes presbíteros discípulos de Yeshua, que eram judeus e não judeus, lá de Éfeso. E eles estiveram ali, né, com o apóstolo. E quando se encontraram com ele, ele disse: vocês sabem bem como eu, o apóstolo Paulo, tenho vivido em todo o tempo perante vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei na Ásia, vocês veem a forma que eu vivo. E nós também, quando estamos lendo o livro de Atos, nós estamos vendo a forma que o apóstolo Paulo vivia, né? Ele não pegava dinheiro da igreja, ele optou em ser sustentado pelo próprio trabalho. Então, o apóstolo Paulo vivia do seu trabalho, que era fazer tendas. Então, ele tingia o couro e do couro fazia tendas. Além disso, também nós estamos vendo, né, que Paulo também, perante todos, sempre foi um judeu praticante, mestre da Torá. Ele era mestre da Torá, um dos maiores da sua época. E, inclusive, não só vivia conforme a lei, a Torá, como também ensinava e praticava. Inclusive até as festas, né? O apóstolo Paulo fazia. Festa de Shavuot, festa do Pães Asmos, a festa de Pêssar, entre outras que nós vimos em vários capítulos, estamos vendo também neste capítulo. E ele também, ele fazia a dieta bíblica, né? Ele não comia carne de porco, entre outras. Então ele fazia aquilo que o Eterno tinha estipulado na Torá. Então aqui ele está falando isso. Vocês conhecem o meu testemunho, a forma em que eu vivo, né? Ele estava falando isso por quê? Porque já estavam procurando matar, prender, botar em prisões, em cárceres, sofrer o apóstolo Paulo.
E foi isso que Yeshua, Jesus, falou para o apóstolo Paulo, naqueles 3 dias que Yeshua falou com ele, que ele caiu de um cavalo e ficou 3 dias sem poder ver, ficou cego. Yeshua falou para ele que ele ia sofrer por amor a Yeshua, por pregar Yeshua, por falar do Evangelho. Então, ele estava falando isso tudo para esses presbíteros aqui. Verso 19 diz: eu, apóstolo Paulo, servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e provações, que nós vemos, né, por todos os Atos dos Apóstolos, por vários livros que o apóstolo Paulo escreveu, inclusive nós vemos que realmente ele passou por muitas provações e lágrimas, sofrimentos mesmo, pelas ciladas dos judeus, não todos os judeus, tá? Então, frisando mais uma vez, não foi todos os judeus que fizeram ciladas ao apóstolo Paulo, mas apenas alguns dos judeus que eram os incrédulos. Ou seja, alguns dos judeus não acreditaram que Jesus era o Messias, que Yeshua é o Messias. Então, eram esses, que eram poucos, mas eles eram líderes ou conheciam a liderança local e por onde ele estava, eles faziam esse tumulto, essas ciladas para o apóstolo Paulo. E até mesmo já prenderam em cárcere, né, como nós já vimos no livro de Atos, até aqui. Então, eles vinham atacar, infelizmente, todo aquele que era discípulo de Yeshua, que pregava Jesus e Yeshua, principalmente o apóstolo Paulo, que pregava para judeus e não judeus, principalmente. Verso 20 diz: jamais deixando de pregar, de anunciar, de ensinar, coisa alguma proveitosa. E aqui ele está falando da Torá. Ele ensinava a Torá, ele ensinava a palavra de Deus, ele ensinava sobre o Evangelho, e o Evangelho está na Torá. Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ali tem o Evangelho. Diversas vezes ali tem o Evangelho, né? Então, nós vemos até mesmo quando Deus fala para Eva, lá de Adão e Eva, ele fala: da tua semente virará aquele que pisará a cobra. Quem é esse? É Jesus, Yeshua. O Evangelho sempre esteve a todo momento na Bíblia, desde o primeiro livro até o último, que é o Apocalipse. Então, Paulo jamais deixou de ensinar a Torá, de admoestá-los e de praticar junto com os discípulos a Torá também. E ele não fez isso só publicamente em praças ou em sinagogas, como ele também fez em yeshivas, em escolas, de casa em casa. Então, ele publicamente também ele pregava, e também dentro das casas. No verso 21 diz: inclusive, Paulo testificava tanto a judeus como a gregos ao arrependimento. Então, o apóstolo Paulo sempre chamou judeus e não judeus ao arrependimento. Por quê? Por que ele chamava ao arrependimento? Muitos erroneamente falam que Jesus aboliu a palavra de Deus, a lei, a Torá, mas é mentira. Nem os apóstolos fizeram, jamais aboliram a lei. Pelo contrário, eles chamavam as pessoas ao arrependimento. E o que mostra que uma pessoa está errando? É a Torá. A Torá mostra onde você está errando, onde você está acertando. Então, para ele chamar ao arrependimento, ele tinha que mostrar: olha, aqui na Bíblia fala, aqui na Torá fala, não matarás. E você está matando, se arrependa disso. Honra pai e mãe. Você não está honrando, você está blasfemando contra seu pai e com sua mãe. Então ele usava o quê? Para chamar as pessoas ao arrependimento? A Torá, a palavra. Então ela jamais foi abolida. Pelo contrário, ela foi tornada plena, assim como fala lá em Mateus capítulo 5, verso 17. Então Paulo fazia isso, chamava os arrependimentos mostrando a Torá, ensinando a Torá, para que as pessoas se arrependessem dos seus erros e se voltassem para Deus, se voltassem para a Torá e a fé do nosso Senhor Jesus, Yeshua. Qual era a fé de Yeshua? Que em cima dele, acima dele, tinham Deus e Pai. Yeshua falava: o maior é o Pai. Eu não vim por mim, mas o Pai me enviou. Então você vê que Jesus e Yeshua têm um Deus e Pai acima dele. Essa é a fé de Yeshua, de Jesus, e que ele é o Messias e que voltaria para vivermos, né, eternamente,
fossem ressuscitados, entre outros. Então essa é a fé de Yeshua, Jesus, em Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao qual ele é filho. Então é disso que o apóstolo Paulo e os outros apóstolos sempre ensinaram. E aqui o apóstolo Paulo está fazendo esses presbíteros lembrarem do testemunho dele. Por quê? Porque provavelmente estavam falando o contrário, que ele não ensinava a Torá, provavelmente estavam mentindo, falando calúnias e difamações horríveis contra Paulo. Então Paulo está já falando para esses, você sabe como eu vivi, você sabe o que eu fiz, sabe como eu estou pregando, não sou contra a Torá, pelo contrário, eu sou mestre da Torá, entre outras. No verso 22 diz, e agora estou eu, apóstolo Paulo, compelido pelo Espírito Santo, pelo Espírito, né? Então, ele está me compelindo o Espírito para ir para Jerusalém, sem saber eu o que ali vai me acontecer. Por causa desses tumultos, dessas contendas, né? Quando ele voltasse, ele não saberia o que estava esperando em Jerusalém. Assim, ele não saberia de forma exata o que ia acontecer, mas ele sabia desde antemão que ele haveria de sofrer por amor da fé, do amor de Jesus, Yeshua. E ainda continua, verso 23, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações, ou seja, prisões e sofrimentos. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim. Ou seja, a minha vida, eu, apóstolo Paulo, a minha vida, eu sei que não tem valor para mim mesmo. Contanto que eu complete a minha carreira, que eu faça o ministério que o Eterno deu para mim fazer, que o próprio Jesus, Yeshua, me deu para fazer. E o ministério que eu recebi do Senhor, Yeshua, para testemunhar também o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, preparando o reino, então ele preparava o reino. O que é preparar o reino? É apregoar que existe um Deus, que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o Deus Criador que fez os céus e a terra. É Ele que reina sobre tudo e todos, Ele está no controle de tudo. Ele fará voltar o Messias, Yeshua, para que reine na terra. Então ele preparava o caminho, a Torá, preparava para que todos estejam aptos para receber Yeshua quando voltar. Não vereis mais o meu rosto, né? Provavelmente não. Nós vamos ver que essa notícia, que aqueles presbíteros, aquelas pessoas não veriam mais a face, o rosto do apóstolo Paulo, é porque ele não voltaria mais. Ele estava indo para um caminho sem volta, que provavelmente ele morreria. Então você vê que mensagem, né? Como deve, meu Deus, não tenho nem palavras para dizer, a tristeza de dizer para uma pessoa, olha, eu não vou mais ver vocês, não porque eu não quero, mas é porque vão me matar. Mas eu vou até o fim, porque é o ministério que Deus me deu, eu creio nisso, eu creio em Yeshua, eu vejo e falo com eles, eu tenho experiência, e todo mundo via, né, os milagres, os sinais, os prodígios. Mas, por causa disso, por causa da verdade, vão me matar. Então, portanto, o verso 23 fala, eu, apóstolo Paulo, declaro a vocês que no dia de hoje, que eu estou inocente, eu estou limpo do sangue de todos aqui. Porque ele tinha, como fala no verso 7, porque eu não deixei de anunciar a vocês todos os desígnios de Deus, todas as vontades de Deus, todas as instruções de Deus. Olha a importância da Torá. Cada verso aqui, o apóstolo Paulo está falando da Torá, que é o desígnio de Deus, é a vontade de Deus. Ali na Torá tem a vontade de Deus, as instruções de Deus. O que ele quer que você faça e o que ele quer que você não faça. O que é bom para você fazer e o que não é bom para você fazer. Verso 28 diz, cuidem vocês, todos vocês, e também cuida não só de vocês, mas também do rebanho, porque eles eram presbíteros, eles estavam como liderança sobre o rebanho, né? Então, cuide de vocês e também do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo colocou vocês como bispo, como líderes, para que vocês pastoreiem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue, com o sangue de Yeshua. Yeshua, Jesus, morreu na cruz no madeiro, claro que ele ressuscitou, vive pelos séculos dos séculos, mas ele passou pelo madeiro, ele comprou
com preço de sangue, o sangue dele, do próprio Messias. Olha o valor que tem que ter na nossa vida, e Yeshua Jesus, o sangue dele, foi com a morte dele que ele nos comprou, com sangue precioso. É por isso que nós sempre nos esforçamos para obedecer por amor, porque ele nos amou primeiro. Verso 29, eu sei que depois de minha partida, entre vocês vai penetrar lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Que absurdo, né? Então, além disso, além dele ter que dar o testemunho novamente para lembrar os presbíteros, para encorajá-los, né? E também ele teve que ainda declarar uma profecia, que ele sabia que depois que ele saísse dali, alguns falsos líderes, que aqui ele chama de lobos ferozes, né? Estariam se penetrando no meio deles. Isso acontece até hoje, né? Infelizmente, há falsos mestres e falsos ensinos que não poupam o rebanho. Pelo contrário, né? Ainda eles devoram juntamente o rebanho. Isso é muito triste. Verso 30 diz, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Ou seja, que coisa pervertida? Eles vão torcer a verdade. Eles vão pegar uma mentira e vão dizer que aquela mentira é verdade. Vão torcer a verdade. Para fazer o quê? Para atrair os discípulos atrás deles. Então vão levar, infelizmente, a muitos, né? Falsos mestres, enganar, torcer a verdade, com a mentira vão atrair muitos a eles. Verso 31 diz, portanto vigiai, lembrando vocês de que por 3 anos, noite e dia, eu, apóstolo Paulo, não cessei de admoestar, de advertir vocês, de ensinar vocês, com lágrimas inclusive, a cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para edificar vocês e dar a herança entre todos os que estão se santificando. E são, por isso, né, santificados. De ninguém cobicei nem prata, nem ouro, nem vestes. Então, de ninguém o apóstolo Paulo pegou prata, ou ouro, ou vestes. Ele nem cobiçou, ele nem desejou, porque ele vivia do trabalho de fazer tendas. Verso 34. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram do meu trabalho para o que me era necessário, tanto a mim, o apóstolo Paulo, e aos que estavam comigo, aos meus companheiros. Então, além de o apóstolo Paulo se suprir com seu trabalho, ele ainda supria aos que estavam com ele. Tenho mostrado a vocês em tudo que eu fiz, trabalhando assim, da forma que vocês estão vendo eu fazer desde que eu cheguei aqui, né? E é essencial e é fundamental, algumas está como mister, né? Mas ela é essencial, fundamental. E é essencial, fundamental, socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Yeshua, Jesus, que dizia, mais bem-aventurado é dar que receber, ou seja, há mais felicidade em dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelharam-se e ali ele orou com todos eles. Então, todos choraram muito e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Entristecidos, estavam todos tristes, especialmente porque Paulo tinha dito que eles ali não mais veriam seu rosto. E acompanharam o apóstolo Paulo até o navio. Então aqui Paulo está então se despedindo do presbitério que foi vê-lo ali no porto, né? Presbíteros da igreja de Éfeso. Então, ensino maravilhoso, né, que o Eterno nos dá através do apóstolo Paulo, a quem Lucas escreveu aqui, e realmente traz muita edificação e abençoa a todos nós. Que possamos nessas palavras do apóstolo Paulo aqui de
que está se despedindo, que nós possamos nos encorajar, que nós possamos nos manter firmes na fé. Homens morreram para que nós pudéssemos hoje ter essa palavra em nossas mãos, para que nós pudéssemos ter uma certa liberdade, até mesmo por enquanto nós estamos nessa liberdade, numa certa liberdade, de fazermos as festas, de lermos a Bíblia no contexto original judaico. Essa grande oportunidade, né, que Deus deu através do seu povo, os judeus, um ensino pleno para nós. Porque nós estamos aprendendo no contexto bíblico judaico. E é totalmente diferente, não há distorções. E você vê que o apóstolo Paulo aqui falou já de antemão, e isso há 2000 anos atrás quase, ele falou, muitos virão falsos pastores e vão torcer a verdade, vão perverter com a mentira. E isso nós vemos acontecendo. E para nós é um privilégio nós não estarmos mais na mentira. E que nós possamos então compartilhar esse ensino, que você possa estar ensinando aos seus também e a outras pessoas com amor, né, com misericórdia, mas que você também venha levar adiante essas palavras do apóstolo Paulo. Né? Não são as minhas palavras, é a palavra do apóstolo Paulo, que dada através do Espírito Santo. Nós cremos, né, que tanto os apóstolos como Yeshua e os personagens bíblicos, os profetas, entre outros, estavam cheios do Espírito Santo e nós vivemos conforme a palavra. Então, shalom, shalom, irmãos, bons estudos a todos.